Eu estou ficando velho e eu começo a ver a vida com alguns olhares que até então eu não tinha. A gente fala muito sobre os jovens são a igreja do amanhã, os jovens são a força da igreja, e é claro que é verdade isso. Inclusive, eu costumo falar que os jovens e adolescentes são a igreja de hoje. Eu falo isso no sentido de que muitas vezes os jovens são tolerados na igreja, mas não recebem o devido espaço, o devido valor. E eu vejo que não, que os jovens têm que pregar, têm que dar estudos bíblicos, têm que se preocupar com as questões da igreja, porque eu acho que jovens e adolescentes são a igreja de hoje, não são a igreja só do amanhã. Mas na minha posição aqui de um futuro ancião da igreja, né, um futuro vovô gospel, eu começo a enxergar algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Eu fui crente desde menino, meus pais converteram, eu era criança, então vieram para a igreja, eu vim junto. Então, quando eu aceitei a Jesus lá na adolescência, eu já era da igreja desde criança. E eu sempre quis revolucionar. Eu queria um culto de jovens animado, que cantasse músicas animadas. E eu sou de uma tradição em que não, tinha que cantar harpa cristã, tinha que cantar no máximo 2 corinhos na igreja. Se você não sabe o que é um corinho, é porque você nasceu do ano 2000 para cá, mas peça ajuda aí a algum ancião da igreja, alguma pessoa de meia idade, que ele vai te ensinar o que é um corinho. E uma das coisas que eu criticava muito na igreja era a opinião e a presença de pessoas mais velhas. Não a presença na igreja em si, mas a presença, por exemplo, quando ficava de olho no que os jovens faziam e sempre cobrando que tá bagunçado, que faz muito barulho, que tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tal e tal piada não pode fazer. E tinha esse comportamento. E eu pensava, eles são velha guarda, são geração antiga, nós somos a igreja, essa cabeça quadrada não cabe mais nesse mundo. E eu tinha esse pensamento. Mas hoje, nessa meia idade em que eu estou, eu começo a pensar que, do mesmo jeito que os jovens são a força da igreja de hoje, as pessoas mais velhas, elas são a coluna da igreja. Elas são colunas de sustentação, tanto moral quanto espiritual. E quanto mais cedo o jovem entende isso, melhor será o futuro dele. Como foi o meu, e hoje eu tenho esse apreço enorme por essa geração que foi jovem há 20 anos, há 30 anos, e hoje está na igreja. Vou repetir, sustentação moral e espiritual da igreja. Concordo que são cabeça dura, não quer que ornamenta a igreja, não pode tocar uma música mais animada, pega no pé das nossas roupas, pega no pé da maquiagem das meninas, dos rapazes também, muitas vezes o jeito que se veste. Mas olhem para essas pessoas e entendam o seguinte: elas servem a Deus há muito mais tempo do que nós temos de vida. Eles têm experiência para ensinar para a gente, têm bons conselhos. E quando chamam nossa atenção, é com amor. Quem está vivo hoje com 60, 70 anos de idade servindo a Cristo, tem tanto a nos ensinar. E desprezar essas pessoas na igreja é desprezar a coluna que Deus colocou em cada uma dessas igrejas. Então, eu faço esse apelo, tenha muito respeito, muito amor por cada uma dessas pessoas. Amanhã chega a hora e elas vão embora. O Senhor as convida para o céu. Eu já tive a oportunidade de segurar na alça do caixão de alguns pastores que, quando eu era criança, estavam lá. E a gente sente falta daquele conselho, daquele olhar de repreensão, mas que você sabe que aquela repreensão vai te fazer bem. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link na descrição, porque eu sou leal aos meus pastores. E eu conto um pouco da minha história de 2 ocasiões em que eu entendi que a minha maturidade não se compara à de um antigo pastor, de alguém muito mais velho que eu, e que vale a pena seguir esse conselho. E eu quero te chamar a atenção para esse ponto. Não critique os idosos da igreja, os irmãos da velha guarda, os irmãos à moda antiga.
eles nos amam, eles são pilares da igreja, são colunas que nos sustentam em oração, em busca pela presença de Deus, que supervisionam as nossas vidas e têm muito a nos ensinar. E se nós aproveitarmos a companhia deles, vamos crescer muito mais fortes, muito mais próximos de Deus, porque eles têm uma vida com Deus para nos ensinar. Então, entenda você que é mais jovem, você sim é a força da igreja, você sim é a igreja do amanhã, mas não despreze as colunas, os pilares de sustentação moral e espiritual que Deus colocou perto de você. Aproveite eles. Amanhã vai ser a sua vez de ser um idoso na igreja. E vão te chamar de velha guarda, vão te chamar de ultrapassado. E você vai lembrar desse vídeo, dessa conversa que estamos tendo aqui. E eu tenho certeza que você amará os jovens da próxima geração e vai dar conselhos, vai pegar no pé, vai dar bronca, mas tudo porque você quer ver esses jovens crescendo em Cristo, com maturidade, sabedoria e sendo a igreja da próxima geração. Jesus voltar, vem arrebatar a sua igreja, estamos todos salvos. Se isso não acontecer, é nosso papel conduzir a igreja até a próxima geração. E com o conselho e supervisão da geração antiga, nós teremos muito mais chance de sucesso. Então é isso. Valorize, ame e respeite os irmãos idosos, os mais velhos, anciãos da igreja que estão lá para te ajudar. Eles amam a Deus, servem a Deus, têm muito a nos ensinar. Eu quero continuar aprendendo com eles.